com direito à participação da imprensa, pelo menos nos minutos iniciais. Essa postura nova, né, que o Sport está adotando para a temporada de 2024, finalmente abrindo os treinos à imprensa. Abriu na quarta-feira, no dia da reapresentação. Ontem foi um treinamento fechado, hoje aberto pelo menos no começo da atividade. Teve entrevista coletiva com o volante Fabinho, daqui a pouco a gente vai reproduzir um pedaço aqui dentro do Bola Rolando. Amanhã, treinamento no turno da tarde e domingo, treinamento no período da manhã. Essas duas últimas atividades do ano sem a presença da imprensa. O Sport, paralelamente a esses primeiros trabalhos comandados pelo técnico Mariano Sosso, está no mercado, né, Edinaldo? Ainda busca jogadores para compor o elenco. Por enquanto, estão engatilhados e já estão, inclusive, certos, né? Estão engatilhados para um anúncio oficial. Thiago Couto, que é o goleiro, que Sim. é do São Paulo, tem o contrato de 4 anos já acertado com o Sport. Pedro Vilhena, que é o meia de 21 anos, que vem do São Paulo também. E Romarinho. Fortaleza, Tá inclusive... fechado já o Romarinho? Romarinho tá acertado. Falta o anúncio oficial desses 3 jogadores. O que é que está acontecendo? No caso de Thiago Couto e Pedro Vilhena, principalmente, a questão que está impedindo o anúncio oficial desses jogadores é exame médico. É questão de recesso mesmo. O clube ainda não tá tendo essa facilidade de conseguir fazer tudo o que precisa nessa reta final do ano. A gente sabe, muitas clínicas, muitos profissionais tiram recesso nesse período. Então, só falta isso para o Sport poder sacramentar de fato, de forma oficial, a contratação desses jogadores. Com o Romarinho também tem esse detalhe e alguns acertos finais jurídicos mesmo no contrato. Mas já está tudo acertado. Esses 3 jogadores devem sim fazer parte do elenco do Sport em 2024. Thiago Couto, Pedro Vilhena e Romarinho. Um goleiro, um meia e um atacante. Eu estava vendo até uma notícia curiosa hoje, né? Do presidente do Retrô, Sim. falando que o Sport chegou a manifestar interesse pelo Fernandinho, né, cara? O Fabinho. Não, pelo Fernandinho do time do Retrô. Ao contrário, Ao entendi. contrário, Sim. enquanto o Retrô manifestou interesse em contratar Wagner Love e Fabinho, o Sport chegou a sondar o Fernandinho, cara. Tá brincando, é? Você contrataria o Fernandinho para o Campeonato Brasileiro da Série B? Cabe na Série B, viu, Edinaldo? Ainda joga muita bola o cara. Sim, cabe na Ainda Série B, joga sim. muita bola. Numa posição dificílima hoje no futebol brasileiro, né? É um jogador inteligente. Eu disse, Fabinho... Apesar da idade, apesar de já ser um veterano, mas acho que na Série B ele ainda daria resultado. Sim, joga sim. E pra mim, na minha visão, cabe. Eu disse Fabinho porque Laércio Guerra, presidente do Retrô, também disse o contrário, né? Que o Retrô tentou o Fabinho. O Laércio teria falado que tentou investir nesses 2 jogadores, tanto o Fabinho como o Wagner Love. O Sport tem de contratados, então, atualizando aquela lista. Kaique França, goleiro que estava na Ponte. Lateral direito, Lucas Jamon. Zagueiro, Luciano Castan. Atacante, Zé Roberto, Arthur Kaique, Pablo Diego. E com a chegada de Romarinho seria mais um atacante. O Sport ainda está no mercado buscando mais 2 peças, pelo menos para fechar esse primeiro ciclo de contratações. Um centroavante e um ponta direito. Não me diga que ele descartou a possibilidade de contratar um meia. Porque o meia tá faltando aí, né? Essa história de que o meia vai ser o Alan Ruiz, eu não acredito não. O Alan Ruiz, para mim, vai ser um bom banco no Sport Clube do Recife, mas não me parece ser o cara que tem um perfil para ser o meia do Sport, para substituir um jogador como o Jorginho. Tá chegando o meia, que é Pedro Vilhena, mas não acredito que ele chegue para titular. É um jogador, uma muito aposta, novo, né? uma aposta. Não Uma acredito aposta, que né? ele chega como titular. Para ser um jogador de referência, tá faltando esse cara aí no meio de campo do Sport. Mas as prioridades, pelo menos o que a gente apurou, é que as prioridades são centroavante e um ponta. Não estou dizendo que um meia está descartado, mas as posições que estão no topo da lista que a diretoria do Sport está buscando são essas 2. Agora, o Haldney, essa possibilidade da chegada de jogadores estrangeiros, ela cresce em função do Sport ter um técnico estrangeiro, o Mariano Sosso, mas até agora nenhum nome assim apareceu, nem o Sosso revelou nada, até agora nenhum nome estrangeiro, né? Não. Foi uma posição que foi trazida até pelo próprio Jorge Andrade, né, que é executivo de futebol do clube.
disse que as negociações estão acontecendo, que essas negociações, querendo ou não, acabam ficando mais complexas, né, por ser um mercado estrangeiro para buscar esses jogadores. A parte jurídica, contratual também envolve mais detalhes, mais minúcias do que uma negociação com o jogador brasileiro, mas ficou aberta assim, essa possibilidade do Sport ter estrangeiros. Sosso, e até algo a se elogiar da postura dele, desde que chegou, ele nunca negou que não conhecia a fundo o futebol brasileiro, né? É um cara que tem uma vivência em outros países, nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro. E é natural que ele conheça muitos jogadores, né? Já tinha trabalhado, já tem essa relação com jogadores de fora do Brasil. Então, eu não me surpreenderia, não. Por enquanto, como você falou, de fato, não tem nenhum nome que esteja engatilhado, que o Sport está negociando de forma mais concreta. Mas essa possibilidade ficou aberta assim, e o próprio clube admite isso. Essa chance de aparecerem jogadores estrangeiros. E o sumiço do filho de Wagner Love? Ele já reapareceu ou está sumido ainda do clube? Ainda não, sem novidades quanto a isso. A gente até espera que o Sport possa se pronunciar, né? O que o Sport tem falado, né? É que não há contrato profissional. O Sport estaria se planejando para propor esse contrato profissional com esses atletas da base que tem futuro. Mas contava com ele na Copinha, pelo menos. Contava na Copinha e como não tem contrato profissional, parece que ele anda recebendo propostas de clubes do exterior. Tem um clube de Portugal que quando da passagem do time base do Sport passou lá para Portugal, teria deixado boa impressão esse filho de Wagner Love. E parece que tem uma proposta. Será que foi isso que fez com que ele desse esse sumiço? Bom, até agora não foi explicado, né? O clube não se pronunciou assim, de forma oficial sobre isso. Mas, de qualquer forma, é uma perda, né? Porque o clube contava com ele para a Copinha. E por isso que eu acho que o clube deveria, e até pode fazer isso, ainda tem tempo para isso, se posicionar, né? E explicar exatamente o que foi que aconteceu. Por isso que essas assinaturas de contrato com esse pessoal da base, né, que tem um futuro promissor, tem que ser fechado logo, cara. Logo, para evitar esse tipo de coisa. Sim. Daqui a pouco um atleta desse recebe uma proposta e vai embora. O assédio dos outros clubes fica muito mais forte, muito mais forte. O jogador se destaca. Contrato profissional logo. O cara tem futuro, faz o contrato profissional, não custa nada, né? Mas vamos ouvir Fabinho? Fabinho falou hoje sobre esse início de trabalho com o técnico Mariano Sosso, esse início de pré-temporada. Fabinho teve que reduzir a velha grana para renovar o contrato, não foi? Mas ele falou na coletiva que não viu mal essa situação. No problem. Pode reduzir que eu quero jogar, não é isso? No problem, exatamente. Uhum. Vamos ouvir. Fabinho fala aqui agora no Bola Rolando. Eu cheguei no meio de 22, né? E eu já sabia da dificuldade que seria enfrentar esse desafio de recolocar o Sport na primeira divisão. Campeonato Brasileiro de Série B, ele não é fácil. Acho que independente da camisa, do peso da camisa que a gente enfrenta nessa competição, é uma competição que é muito difícil, principalmente de pontos corridos, né? A gente esse ano fez uma campanha assim realmente impecável e infelizmente no momento ali que a gente tinha que sustentar, que era o final da competição, a gente não conseguiu sustentar. Então ela fica de muito aprendizado, eu acho que serviu de aprendizado para todo mundo, não só atleta, comissão técnica, como diretoria, para que a gente possa, na próxima temporada agora de 24, não cometer os mesmos erros que a gente cometeu e aí buscar colocar o Sport realmente na primeira divisão. Eu ao longo da minha carreira, é claro que ninguém joga de graça, a gente precisa, né, para sobreviver do dinheiro, mas ao longo da minha carreira o dinheiro nunca foi algo que definiu a minha permanência ou a minha saída. Eu projetei a minha carreira como uma carreira que tivesse um propósito. Eu tenho o meu propósito pessoal de vida e tenho o meu propósito coletivo quando você trabalha com outros atletas, que seja no clube, né? Então, assim, eu tenho várias histórias de abrir mão de recursos financeiros visando um propósito e desafio do clube. Então, essa para mim não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que cada jogador sabe do seu valor, né? Eu, pelo fato de não trabalhar diretamente com nenhum empresário e nada contra empresário,
eu mesmo que negocio, então assim fica um pouco mais fácil, né? É claro que você pega às vezes uma informação com um agente ou outro assim, mas a decisão final é sempre minha, então isso facilitou também esse meu processo de renovação. Com relação ao meu posicionamento sobre ficar mais ou ter mais liberdade, depende muito daquilo que o treinador ele pede, da forma que o treinador ele monta a equipe. Tem treinadores que a grande parte da minha carreira eu fiquei mais de primeiro volante, né? Então hoje em dia no futebol moderno não tem aquela coisa de você ser só primeiro volante e ficar ali. Não, acho que quando um volante vai atacar, o outro tem que permanecer. Quando eu vou, o outro tem que permanecer. Então, assim, acho que isso é muito natural no processo de hoje. Não se fala muito mais no primeiro e segundo volante. Então, é cada um ali na sua zona. O ano passado, esse ano, nessa temporada, né, que a gente está no final do ano, a gente se confunde um pouco. Nessa temporada de 23, eu tive um pouco mais de liberdade com o Anderson. Eu me recordo também que em 22, quando o Claudinei, ele também me deu muita liberdade para chegar ao ataque. Então, acho que isso você tem muito mais chance de ele estar perto do gol, de sobrar uma bola. De vez em quando sobrava, né? E aí você tem grande chance de concluir em gol. Diferente de quando um treinador pede para você ficar mais, realmente a sua chance de fazer gol, de contribuir lá no ataque, ela diminui bastante. Então isso vai muito da metodologia, daquilo que o treinador te pede individualmente e aquilo que beneficia também o time como um todo. Claro que ninguém joga de graça, mas isso nunca definiu minha permanência em nenhum clube. Foi o que disse Fabinho sobre a questão do salário. Ele quis deixar claro que muitas vezes consegue deixar o individual de lado para favorecer o coletivo, né? É isso que tem feito com que ele justifique o fato de ter aceitado a sua redução salarial. Como se estivesse olhando mais para a parte esportiva da coisa do que a parte financeira, de fato, né? Ele tem ressaltado isso, né? Mas, seja como for, que ele assimile isso ou não, o esporte tem feito essas renovações contratuais com redução salarial, né? Isso, exatamente. Só para a gente passar a lista, como é que está agora o elenco do esporte. Kaique França, Jordan, Adriano e Denis, os goleiros. Nas laterais, Rosales, Lucas Ramon e Davidson, laterais na direita. Na esquerda, Filipinho e Vitor Gabriel. Zagueiros, Rafael Thierry, Alisson Cassiano, Renzo, Rian e Baraca. Meias, Fabinho, Ítalo, Pedro Martins, Fábio Matheus, Lucas André e Juan Xavier. Atacantes, Zé Roberto, Arthur Caíque, Flávio, Paulinho e Jean Carlos. Goleiro, o que vem do São Paulo, o que está sendo contratado agora, que o Sport fez o contrato de 4 anos, ele vem também... Me fugiu o nome dele agora, rapaz. Me ajude aí, Edinaldo. O goleiro que estava no Juventude... O Thiago... o Kaique França? Sim. Kaique França? Thiago Couto, isso, exatamente. Thiago Couto, Kaique outro França goleiro. é o que está aí. Thiago Couto, Uhum. Fugiu, mas já voltou aqui. Thiago Couto que foi anunciado anteontem, né? Ou foi ontem? Não, ele está com o grupo já, mas não foi anunciado ainda. Tá. Ele não foi anunciado por causa daquela questão dos exames que a gente trouxe. E ele está com o grupo, já está treinando, já está no CT. Ótima passagem no Juventude, né? Isso, exatamente. Mas... ainda resta também as apresentações de Sabino, que chega no dia 2. Felipe chega também no dia 2. Pablo Diego, que veio da Ponte, chega no dia 2. No dia 3 chega Alan Ruiz e Luciano Castan chega no dia 4 de janeiro para o elenco do Sport, a princípio ficar completo visando a temporada de 2024. Ok. Então vamos aguardar, porque o Sport continua no mercado. Será que vai aparecer jogador aí em pleno fim de ano? Em pleno romper do ano? Tá rompendo o ano e tá chegando jogador? Será, cara? Que beleza, hein? Vocês têm que ficar atentos a isso. O pessoal não brinca em serviço não, hein? É muito bom. Na hora que você tá brindando lá o seu champanhezinho, aí chega o telefone. O Sport acaba de contratar mais um. Um olho nos fogos e outro olho no celular, né? Exatamente. Vamos trabalhar. Um abraço. Valeu, Edinaldo. Valeu, Raudney Alves. Você acaba de acompanhar aqui na Rádio Jornal a sexta-feira rubro-negra no Bola Rolando. 18h48. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte.
A temporada de 2023 está no final, mas 2024